Olá, hoje eu vou resolver uma questão do Enem de 2024, da prova de Física, é a questão 104 do caderno amarelo, e o enunciado diz o seguinte: para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determina o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém um circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. Portanto, aqui essa direção, né? As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade Vc, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores Vn dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto, em relação à água, durante todo o circuito. Aí ele pergunta: nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Então, né, ele diz aqui, como ele informa, né, no enunciado, você tem uma velocidade da correnteza, que é um vetor, né, que é representada pelo vetor, e ela vai estar em todo o trecho, né, em todo o trecho não, em todo o circuito, né? Todo ponto onde o nadador estiver vai ter um VC ali. Esse vetor, que é a velocidade da correnteza, vai estar lá. Eu estou explicando isso para facilitar o nosso pensamento na hora que eu for calcular em cada trecho, né? Você vê, por exemplo, o trecho 1. Então, o nadador ele vai ter essa velocidade Vn de maneira, né, com esse ângulo, de maneira que, com a velocidade da correnteza lá interferindo no circuito, né, ele vai compensar e vai se manter dentro do trecho que é esse trecho tracejado, né? Ele tem que se manter dentro desse trecho do circuito. Então ele faz esse ângulo para dentro, de modo que com a velocidade da correnteza, a velocidade resultante vai ser um vetor na direção do trecho. E essa velocidade resultante a gente pode obter por meio da adição vetorial. Eu já coloquei o VC na ponta, na extremidade do Vn, justamente para poder fazer a adição de vetores, né? E aí o vetor resultante seria, eu vou chamar de VR, que seria esse vetor resultante que é em cima do trecho. A gente sabe a direção dele, por quê? Porque sabe que o nadador ele vai querer ficar em cima do trecho do tracejado. Então, na adição de vetores, a gente já sabe, né? Nesse caso aqui, a gente tem um caso específico de adição de vetores, onde os dois vetores que eu vou adicionar, junto com a velocidade resultante, com o vetor resultante, ele vai dar um triângulo retângulo. A gente sabe a direção, que é em cima do trecho, mas o módulo a gente basta usar o teorema de Pitágoras, né, que é um teorema para triângulos retângulos. Então a gente tem que o Vn vai ser Vr ao quadrado mais Vc ao quadrado. Só que a gente quer o Vr, então a gente isola o Vr e a gente vai obter que o Vr é igual a raiz de Vn ao quadrado menos Vc ao quadrado. Substituindo, né, a gente tem que o Vn é 50 e o Vc é 30. A gente já fazendo a conta aí, no caso vocês podem ver se depois está tudo certo, mas eu já fiz essa conta, que dá a raiz de 1600, que dá 40 metros por minuto. Essa é a velocidade resultante. Com isso, a gente pode calcular, já que é a velocidade média nesse trecho, a gente pode calcular usando a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, e calcular o ΔT, que é a variação de tempo, que é o tempo que ele gasta para percorrer esse trecho, que eu vou chamar de ΔT1. Isolando aqui o ΔT1 na fórmula, a gente vai ter que ΔT1 é ΔS sobre VR. E aí, substituindo os valores que a gente tem, né? A gente tem que esse trecho 1, 2, ele é igual ao trecho 3, 4, né? Porque o percurso é um retângulo, né? Então, os trechos de arestas mais longas estão iguais de tamanho. Ele diz que é 800 metros, então a gente tem que o ΔS é 800 metros, que é a distância percorrida. E a velocidade é 40 metros por minuto. Substituindo, a gente tem que 800 metros é metro. Tem que sempre lembrar de colocar nas mesmas unidades, né? 800 está em metro, 40 metros também, a velocidade também está em metros, né? 40 metros por minuto. Então, a gente vai obter o resultado que é o tempo em minutos.
que a gente vai obter, eu dividindo 800 por 40, a gente vai obter 20 minutos. Portanto, esse é o primeiro trecho, e a gente vai guardar isso aí para depois a gente somar os 4 trechos e obter o tempo final, né? O trecho 2, ele é mais fácil de obter, porque o nadador ele não vai precisar fazer um ângulo para percorrer esse trecho. Por quê? Porque a direção do circuito é a mesma da direção da correnteza. A diferença é que ele vai estar percorrendo do 2 por 3, da direção 2 do ponto 2 para o ponto 3. Então, o sentido vai ser oposto, né? O VN vai ter um sentido oposto ao VC. Esse é um caso também particular de adição de vetores, onde a gente basta para obter o módulo, né? A direção a gente já tem, que é a mesma do circuito, mas para obter o módulo basta a gente subtrair as velocidades, os módulos das velocidades. Por quê? Eles estão em sentidos opostos. Então a gente obtém que o nosso VR é Vn menos Vc. E aqui eu já vou substituir para achar o tempo, né? A mesma fórmula que a gente usou no trecho 1, que é ΔT2 agora, ΔS sobre VR. A aresta menor é 400 metros, né? Que é o trecho. Então a gente tem que ΔS é 400. E o VR é igual a 50 menos 30, né? Subtração das velocidades. Isso vai dar 400 dividido para 20, que dá igual a 20 minutos. Esse é o tempo do trecho 2, né? Se deixa guardado. E aqui eu já vou para o trecho 4, porque ele é muito parecido com o trecho 2, a diferença de que ele vai estar na mesma direção, o nadador ele vai estar na mesma direção da correnteza, né? Finalmente ele vai ser ajudado pela correnteza. Ou seja, a velocidade resultante, no caso, também vai ser um caso simples, onde os vetores estão na mesma direção, só que agora estão no mesmo sentido. Ou seja, eu vou somar as velocidades. Com isso, o ΔT3, ΔT4, quer dizer, ele vai ser 400, né? Eu vou usar a mesma fórmula que eu usei no trecho 2, mas agora, ao invés de subtrair 50 por 30, eu vou somar. Então, a gente vai ter 400 dividido para 50 mais 30, que dá igual a 400 para 80, que dá igual a 5 minutos. Então, esse é o trecho 4, e agora a gente vai finalmente para o trecho 3. Que o trecho 3, se você for olhar, ele é similar ao trecho 1. Para isso, a gente vai pegar o VC também. Eu vou colocar de novo o VC na extremidade do VN. E o vetor resultante, né, utilizando a regra de adição de vetores, né, o vetor resultante ele vai ser, no caso, está no sentido contrário, né? Eu errei aqui, mas esse vetor está no sentido oposto, né? Porém, né, um errinho aqui, mas ele é igual ao VR do trecho 1. E a gente vai calcular o módulo do mesmo jeito do Teorema de Pitágoras. A gente vai colocar Vn igual a VR ao quadrado mais Vc ao quadrado, né, para o cálculo dos módulos. Né? Esse errinho aí, desconsidere esse erro do sentido do vetor VR. Né? Ele é para ser do outro sentido e ele é idêntico ao vetor R, o VR do trecho 1. Se ele é idêntico, né, se você for olhar, o trecho 1 ele tem Vn quadrado igual a VR ao quadrado mais Vc ao quadrado. Do mesmo jeito, Vn ao quadrado igual a VR ao quadrado mais Vc ao quadrado, ou seja, vai ter o mesmo módulo. Eu não vou fazer o mesmo cálculo, então. Eu vou já usar o resultado que eu obtive do trecho 1, né? Até porque no Enem a gente tem que priorizar a eficiência, né? Priorizar fazer as coisas da maneira mais rápida, né? Então basta usar o resultado que a gente já teve do trecho 1, que ele vai dar o mesmo resultado do trecho 3. Ou seja, ΔT3 é igual a 20 minutos. Com isso a gente já tem os tempos dos 4 trechos e basta a gente somar para obter o resultado final, né? O tempo que ele gastou no percurso todo, né? A gente vai somar esses 4 valores e a gente vai obter que ΔT é igual a 20 mais 20 mais 5 mais 20, que dá igual a 65 minutos. Se a gente for olhar os itens, ele é o item B, né? O nosso item correto é o item B, que aí a gente responde a questão. E é isso, né? Qualquer dúvida sobre algum passo dos cálculos aqui, ou a explicação, eu posso deixar nos comentários, eu posso explicar. Vou tentar explicar da melhor forma. E agradeço por ter assistido até aqui.
E é só isso. Até mais.